Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. No programa de hoje, uma Super Game Power traz mais um monte de jogo de luta e tem espaço para a fofura do Kirby e do Crash. Está no ar mais um episódio de História Revista. Pancada! Virtua Fighter 3, Ultimate Mortal Kombat 3 e, para não perder o costume, também tem Street Fighter, agora é o 02. Tudo ao lado desta belíssima ilustração do lutador Wolf do Virtua Fighter. Essa é a sua cara no Virtua Fighter 3 que, convenhamos, melhorou muito o aspecto desde o primeiro. O que não são as maravilhas da tecnologia? Nas notícias já temos uma aparição do Disk Drive do Nintendo 64. A Nintendo estava mesmo decidida a não usar CDs como mídia e sabia que esse videogame com cartuchos foi uma decisão arriscada. Foi aí que inventaram o acessório Disk Drive para complementar a pouca memória dos seus jogos. O Nintendo 64 tinha sido lançado há pouco tempo, bem pouco tempo mesmo, os primeiros jogos ainda estavam sendo lançados. E já falavam aqui de um lançamento do acessório para breve, mas na verdade só foi acontecer em 1999 e só ficou no Japão mesmo. Vendeu só 15 mil unidades e 9 jogos foram lançados. Muito pouco mesmo para esse videogame que não fez lá tanto sucesso. A ideia era que os jogos seriam lançados primeiro e depois as expansões viriam no Disk Drive, como por exemplo o editor de pistas e carros do F-Zero-X e a chamada Master Quest do Zelda Ocarina of Time. Mas não deu certo, não tinha como. O acessório era um verdadeiro trambolho, o Nintendo 64 já estava no final do ciclo. O Dreamcast já estava no mercado, o PlayStation 2 já estava anunciado. Aconteceu todo tipo de coisa para botar água no chope da Nintendo. Também se falou pela primeira vez que Mortal Kombat 4 vinha por aí. A única informação que prevaleceu foi que o jogo seria em 3D, todo o resto é melhor nem falar. E a SEGA que entrou na onda da câmera digital? Teve essa aqui chamada Digio, que era compatível com PC e Mac e futuramente para o seu próprio videogame, claro. Previews: Killer Instinct Gold, o segundo da série para o Nintendo 64, Street Fighter EX, ainda chamado Gaiden, e X-Men vs Street Fighter, Sonic 3D Blast e Castlevania Symphony of the Night, clássico absoluto que ainda estava por ser lançado. Um dos maiores jogos de todos os tempos. Wave Race 64, o único lançamento do sistema, e aqui do lado Hellbound Fatal Fury no Saturn. Esse jogo mostrava as maravilhas do seu cartucho de memória RAM extra que lhe rendeu adaptações perfeitas dos jogos do Neo Geo e da Capcom. Basta dizer que tiveram alguns jogos que não precisavam nem parar para carregar. O maior problema dessa era é que foi o maior sofrimento do PlayStation. Mas infelizmente, como alguns jogos só foram lançados no Japão e na Europa, não serviu para lhe dar mais um tempo de vida extra. O PlayStation ganhou Final Doom, versão com o melhor do que já se tinha visto no PC. Em seguida tem Star Gladiator, mais um jogo de luta feito pela Capcom totalmente no hardware do PlayStation. Isso lhe garantiu uma conversão perfeita, mas infelizmente ninguém conheceu esse jogo. 16 bits. Kirby Superstar no Super Nintendo, aquele que dizia ser 9 jogos em um. E logo depois, a versão do Mega Drive de Ultimate Mortal Kombat 3. Esta versão recentemente veio a servir de base para um hack feito por fãs chamado Ultimate Mortal Kombat Trilogy. Pode ser encontrado facilmente por aí. Nesse dá para escolher os personagens de qualquer versão de qualquer Mortal Kombat feito até aí. E todos têm golpes, combos e fatalities do jeito que tem que ser e não aquela coisa preguiçosa que lançaram depois e que já conhecemos. Disponível só mesmo para emuladores do Mega Drive. E assim chegamos ao título curioso deste episódio. Kizuna Encounter para Neo Geo, a sequência de Savage Rain, um jogo de luta que para variar ninguém viu também. O que faz deste título curioso é que se trata de um jogo de luta em duplas, assim como o X-Men vs Street Fighter que vimos lá na seção de previews, e que estava marcado como já disponível. De fato, de acordo com a Wikipedia, este aqui foi oficialmente lançado 11 dias depois do X-Men vs Street. Senhoras e senhores, estamos aqui diante de um caso de espionagem industrial. Como não dá para saber exatamente quem teve a ideia primeiro, uma das empresas plantou um espião dentro da outra e mandou seu relatório na surdina. Vem aí um jogo de luta em dupla, precisamos fazer um também. E assim começou o trabalho e os dois jogos foram lançados praticamente ao mesmo tempo.
Na minha opinião, quem teve a ideia do jogo em dupla foi a Capcom, mas só porque a SNK já tinha o King of Fighters, que era um jogo de luta em trio, e agora queriam também uma fatia do bolo. E depois a SNK contra-atacou com esse jogo. Tanto esse quanto o X-Men vs Street me parecem feitos às pressas. O primeiro tem poucos personagens, que só 2 são novos, e no segundo 4 são novos, mas todo o resto do jogo é reciclado dos anteriores. A SNK só fez cumprir tabela. Fez a sequência de um jogo que ninguém conhecia quando podia fazer, por exemplo, o Ninja Master. Um outro jogo que também era desconhecido, mas era muito melhor do que Savage Rain. No final, ambas as empresas descobriram quais eram suas especialidades. A SNK continuou com jogos onde se usam armas brancas e criou a série The Last Blade, jogo de luta que tem um dos gráficos mais bonitos de toda a história do Neo Geo. Já a Capcom prosseguiu fazendo crossover com a Marvel e todos viveram felizes para sempre. Chegamos às listas completas de golpes de Virtua Fighter 3 e Street Fighter 02, porém nenhuma imagem dos dois jogos. Por isso vamos pular aqui e vamos direto para a seção de esportes. O PlayStation teve Andretti Racing, jogo de corrida assinado pelo piloto e que, assim como a versão anterior, lançada para o Mega Drive anos antes, tinha um modo de carreira que dava para correr de Stock Car ou Fórmula Indy. Também pela EA Sports temos NHL 97, continuação daquela série de rock que já falamos anteriormente. Aí vem o detonado do primeiro Crash no PlayStation e o RPG Shiny Wisdom no Saturn. A seção de computadores e as últimas notícias dessa tal de internet. Essa matéria aqui fala, por exemplo, que os sites das editoras de quadrinhos nem sempre eram as melhores escolhas para se encontrar informações e ilustrações. A DC Comics tinha um site muito bem montado com banco de dados e, pelo outro lado, a Marvel nem mesmo tinha um site oficial. O jogo de PC mostrado aqui foi o Interstate 66, um jogo muito bom que injustamente foi esquecido. A ideia foi fazer um daqueles filmes de perseguição de carro todo no estilo anos 70. A trilha sonora era excelente e os gráficos toscos e quadradões de propósito davam um toque especial de tosqueira. O jogo se tratava de combate de carros, como aquele que conhecemos em Twisted Metal, mas não se tem o combate o tempo todo. As fases são divididas em missões por cidades e também longos passeios por estradas no meio do deserto. Nessa época os computadores já faziam gráficos melhores, mas essa foi uma escolha muito feliz da parte dos produtores. Teve uma sequência que se chamava Interstate 82, que parecia um seriado dos anos 80, e depois prosseguiu com uma outra série que conhecemos muito bem, Vigilante 8. Na parte final da revista eles tinham a seção Tecnovacilo. Aqui eles pegavam um jogo ruim do passado e tomavam mais uma dose de esculhambação. O escolhido do dia foi Rise of the Robot, lançado em 1994 e eleito o pior jogo daquele ano. O motivo foi que, quando foi anunciado, ele já chegou metendo o pé na porta dizendo que ia mudar tudo o que se conhecia do gênero. Gráficos de estações do mesmo estilo do Donkey Kong, cenários que foram projetados por um arquiteto, movimentos desenvolvidos por mestres de artes marciais. A trilha sonora do jogo seria assinada pelo guitarrista do Queen, o Brian May, e também tinha um sistema de inteligência artificial nunca visto em que os inimigos iam tomar decisões em milésimos de segundo. A história seria toda implicada, uma cidade controlada por robôs que era atacada por um vírus, e depois só o herói, metade homem, metade máquina, pode resolver. Foi aí que o jogo ficou pronto e chegou essa coisa genérica até a alma, se robôs tivessem alma. No modo de um jogador só dá para controlar o herói. No modo de 2, só o segundo pode escolher um dos 4 inimigos. É isso mesmo, o novo maior jogo de luta da história só tinha 5 jogadores, e o chefe não era selecionado. Da trilha sonora do Brian May só restou um loop de 5 segundos que toca na abertura. E falar qualquer coisa mais do que isso já é maldade. A única coisa que prestou aqui mesmo foram os gráficos, mas só porque usaram toda a memória para isso. Seu lançamento foi um verdadeiro fracasso, mas ainda assim uma sequência chegou a ser feita anos depois. A única coisa que explica a produção da sequência foi que o primeiro jogo foi lançado para todos os sistemas que existiam. Muita gente desavisada comprou o jogo sem saber do que se tratava e deu no que deu. Não dava para fazer um jogo pior do que o primeiro, então o segundo acabou com um bom resultado até. Porém ainda era um jogo muito fraco e pouca gente tomou conhecimento da série. Quantas vezes eu já falei isso hoje? Mas não importa. E assim chegamos ao fim desta edição com uma propaganda do King of Fighters 96.
mais um jogo de luta nessa edição, que foi um patrocínio de Andiroba. Se deu aquela topada com o dedinho do pé, não escolha outro. Obrigado a todos por sintonizarem o nosso programa e já estamos no Twitter e no Facebook também. Fiquem ligados para o nosso próximo episódio e até a próxima.